Bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Dai. Bom dia, Aquiles. Bom dia, Alex. Bom dia, comunidade. Bom dia, não, grande dia, ótimo dia. Ontem a gente celebrou aqui, estourou champanhe. Fizemos um vídeo mostrando a comemoração da minha vizinhança, Léo. Porque na minha vizinhança, na hora que saiu o plantão da Globo, as pessoas foram para a janela gritar, comemorar, soltaram fogos de artifício, tocaram vuvuzela. Foi uma comemoração aqui na minha vizinhança que foi uma coisa grandiosa, foi Se puder, maravilhoso. manda esse vídeo para a gente. Vamos querer publicar aqui também, vai ser bem legal. Vou mandar, com certeza. Bom, está aberto aqui a campanha do Pix Grande Dia, que é pix@brasil247.com.br. Daiane, bom dia. Suas, vamos dizer assim, observações iniciais aí nesse bom dia de hoje. Diga lá. Bom dia, Léo. O Bolsonaro deve estar acordando também, né? Triste, não pode sair de casa. Primeira noite é uma dele. super casa, né? Mas tudo bem. Super casa, mas ainda já é alguma coisa de se comemorar. Então, é um grande dia de fato. Pix aí de todo mundo, porque a gente demorou muito para chegar esse dia, a gente estava esperando. Eu tenho uma tratativa com as amigas da faculdade de comemorar a prisão de Bolsonaro, e acho que prisão domiciliar está valendo, então está na casa. É isso. Você, Aquiles, bom dia, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Daiane. Bom dia, Liana. Bem-vinda de volta. Bom dia, Alex. Bom dia, comunidade. Queria dar um bom dia especial a todos os pessoenses e pessoenses, porque hoje João Pessoa completa 440 anos, a terceira capital mais antiga do Brasil. Moro aqui há 4 anos, então é um dia especial também, além de ser um dia de festa para todo o Brasil. Também teve comemoração aqui, Liana, um pouco mais tímida do que a que eu vi nas suas redes, mas eu, propriamente, dei o meu viva em direção ao vizinho aqui que tem uma bandeira orgulhosa do Brasil. Espero que ele estava comemorando também. Então, hoje é um grande dia. Vamos lá. Alex, bom dia e parabéns a você, né, que ontem disse que a prisão era inevitável diante do descumprimento das medidas cautelares. Bom dia, Alex. Bom dia, Liane, bom dia, Daiane, Aquiles, você, bom dia a todos. Eu acho o seguinte, eu acho que essa prisão do Bolsonaro é só o começo. É só o começo, porque enquanto houver bolsonarismo, não haverá paz no Brasil. Não haverá paz, nem ordem, nem progresso, porque o bolsonarismo se alimenta da instabilidade, do rancor e do ódio. Esse Malafaia que está anunciando um comício no dia 7 de setembro para Bolsonaro, tem que ser interrogado. Isso é coação, isso é obstrução. Tem que proibir esses comícios para Bolsonaro. O bolsonarismo é incompatível com a democracia. Ou você é democrata, ou você é bolsonarista. É inaceitável esse Malafaia continuar desinformando e incitando a população contra o STF. É inaceitável o vídeo que eu vi ontem do governador Tarcísio de Freitas dizendo que não há provas contra Bolsonaro. Tem que ser interrogado, tem que entrar no inquérito. Seja governador, seja quem for, é um cidadão brasileiro que está desinformando a população, jogando a opinião pública contra o STF, com todas as provas que todo mundo viu, ao vivo e a cores, com gravações, com diálogos, com depoimentos contundentes, e ele vem dizer que não há provas contra Bolsonaro. É inaceitável, tem que entrar no inquérito. É inaceitável que esse Nicolas, esse Sóstenes Cavalcante, continue desinformando, incitando, é coação. Tem que acabar com isso de uma vez. Tem que proibir comícios por Bolsonaro. Comício pro Bolsonaro é comício contra a democracia. Não pode Michele Bolsonaro ser candidata a presidente porque desvio de finalidade. Ela claramente é candidata para burlar as restrições ao seu marido, as punições, porque ela será porta-voz do marido que não pode ser presidente.
Então, isso é o começo. O que está em curso é a segunda tentativa de golpe dos bolsonaristas, agora com apoio externo. É isso que está acontecendo. E é isso que o Alexandre de Moraes está barrando. E tem que calar eles todos. Agora, por exemplo, de manhã, estão deputados bolsonaristas na frente do condomínio do Bolsonaro. Em Brasília, tem uma carreata pró-Bolsonaro. Está acontecendo agora. Já tem uma vigília, né? Vamos dizer assim, uma pré-vigília, vamos dizer assim. Não é vigília, eles estão querendo entrar lá na casa do Bolsonaro e etc. Para desafiar a ordem, né? Então, isso que aconteceu ontem é só o começo do desmonte dessa segunda tentativa de golpe de Estado, agora com ajuda externa. Vamos passar para a Liana, então, Alex. Olha só, Liana, a gente está vivendo essa situação que é extremamente delicada, né? Quer dizer, o Alex está trazendo aí a preocupação com os movimentos da direita, da extrema-direita, etc. e tal, e com esse respaldo internacional. Quer dizer, qualquer coisa que o Brasil faça, eles vão usar como prova de que, entre aspas, o Brasil teria virado uma ditadura, né? Como é que você está vendo o quadro com essa agravante, né? Quer dizer, que é a posição estadunidense? Você me dá só uma licencinha? Eu não estou preocupado com a extrema-direita. Não estou preocupado nem um pouco com a extrema-direita. Eu sei que o STF garante a democracia. Não estou preocupado com a extrema-direita. Eu estou só dizendo que o Alexandre de Moraes tem que calar os bolsonaristas de uma vez. Todos! Ou você é bolsonarista ou democrata. Não estou preocupado com a reação da extrema-direita, não estou preocupado com a reação do Trump, nada disso. Só para deixar isso claro. Combinado. Diga, Eliana. Acho que, levando em consideração a fala do Alex, acho importante chamar atenção para a decisão. A decisão, ela é uma decisão bastante bem fundamentada, que resgata o histórico de reiteração delituosa de Bolsonaro. Vamos lembrar que no dia 21 de julho, Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares, ele descumpriu dando uma entrevista coletiva para ser retransmitida nas redes sociais de terceiros, e a proibição, uma das proibições, era de utilizar as redes sociais, inclusive por meio de terceiros. Então, ele burlou uma medida cautelar, e naquela ocasião, Alexandre de Moraes entendeu que era um descumprimento, era um fato isolado e que não era justificável a determinação da sua prisão. Entretanto, já era a segunda reiteração delituosa, o segundo descumprimento de medida cautelar, e aí tem uma frase que o Alexandre de Moraes escreveu na decisão que eu achei muito boa, e não foi a primeira vez que ele citou essa frase. A justiça é cega, mas não é tola. Então, o que ele entendeu? Que se não fosse determinado o recrudescimento das medidas cautelares, o descumprimento dessas medidas continuaria incessantemente. Então, ele aplicou o princípio da gradualidade da pena. O que é o princípio da gradualidade da pena? Se a pena não está cumprindo a sua função social, ela tem que aumentar gradualmente. Por isso, ele determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro. Se, por acaso, os deputados que estão na frente da casa de Bolsonaro agora decidirem entrar na casa, o que eu duvido que os advogados de Bolsonaro autorizem, eu não tenho dúvida de que Alexandre de Moraes vai recrudescer a pena ainda mais aplicando... Pode levar para um presídio, né? Objetivamente, o Bolsonaro, para evitar a perturbação, né? Exatamente. Se a prisão domiciliar não tiver as suas regras cumpridas, Alexandre de Moraes já deixou nítido na decisão de ontem que ele não vai pactuar com novos descumprimentos das medidas cautelares. Ele não vai pactuar. Então, se os deputados que estão na frente da casa de Bolsonaro agora decidirem entrar na casa de Bolsonaro, vamos lembrar que uma das regras da prisão domiciliar é não receber visitas que não tenham sido autorizadas pela Justiça. Isso é uma proibição.
Ele não pode receber visitas não autorizadas. E, nesse momento, as únicas visitas autorizadas são as dos seus advogados, constituídos nos autos. Então, até os filhos têm restrições, né? Eu estava vendo os até. filhos têm restrições, com exceção da filha Laura, que reside com ele, que mora no mesmo domicílio, assim como a esposa, Michele Bolsonaro. Então, essas são as pessoas que podem conviver com ele na prisão domiciliar. Os demais filhos, demais advogados não constituídos nos autos. Então, por exemplo, digamos que tenha um deputado que seja também advogado, diga, não, eu sou advogado, vou entrar. Não vai. Não vai porque não está constituído nos autos. Tem que ser advogado constituído nos autos, constituído como advogado de Bolsonaro. Fora essas pessoas, ninguém mais está autorizado a entrar no domicílio. E se entrar, eu não tenho dúvida de que Alexandre de Moraes vai aplicar o princípio da gradualidade da pena, vai recrudescer a pena e vai transformar a prisão de domiciliar em uma prisão em regime fechado. Agora, tem outro detalhe que eu preciso mencionar, Léo, que é o fato de que, ao final da decisão, lá pela página 20 da decisão, ele cita o Nicolas Ferreira. Porque o que o Alexandre de Moraes fala? Ele fala que existe uma ação coordenada entre os apoiadores políticos de Bolsonaro para burlar as medidas cautelares usando a metodologia das milícias digitais, que são objeto de outra ação penal. Já tem uma ação penal investigando as milícias digitais. E ele diz que, inclusive, muitos dos argumentos que eu usei na minha petição, viu, Léo? A coação no curso do processo, a primeira pessoa a citar a coação no curso do processo no Brasil fui eu, na minha petição, que foi indeferida pelo Procurador-Geral da República, mas a primeira jurista a citar a coação no curso do processo, que isso estava acontecendo no Brasil, a primeira jurista a citar fui eu, na minha petição, que foi indeferida pelo PGR. Muitos dos argumentos que eu usei na minha petição foram retomados por Bolsonaro na sua decisão. Então, coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal associada à organização criminosa, e agora ele cita várias vezes atentado à soberania, lembrando que o inquérito não é, a princípio, por atentado à soberania, mas tudo indica que o PGR vai aditar a petição dele para incluir atentado à soberania, ou existe uma possibilidade do próprio juiz adequar o pedido do Ministério Público a outra conformação penal que ele entenda mais adequada. Ele cita atentado à soberania diversas vezes ao longo da sua petição. E aí ele cita lá pela página 20 o Nicolas Ferreira como sendo um dos aliados políticos que burla as medidas cautelares de forma coordenada. Ele cita essa expressão várias vezes. Uma ação previamente coordenada para burlar a medida cautelar. E aí ele diz que o Nicolas Ferreira é um dos que age de forma previamente coordenada para burlar as medidas cautelares, de forma também a incitar e induzir chefe de Estado estrangeiro a intervir ilegalmente no curso de um processo judicial, de forma a afrontar a soberania nacional. Pelo trecho que ele cita o Nicolas Ferreira, na minha opinião, há um forte indício de que Nicolas Ferreira será investigado no mesmo inquérito. É isso. Daiane, então você, quer dizer, dada essa explicação aí da Liana, quer dizer, como é que você está vendo o quadro, né? Essas ponderações do Alex, isso que está acontecendo agora, de fato, é muito preocupante, né? Tinha até um comentário. Não tem polícia lá, não, né? Diga lá, Daiane. A Polícia Federal está lá na casa do... Bom, então que bom que tem polícia lá, pelo menos isso. Porque senão eles invadiriam. Diga, Daiane. A Liana fundamentou muito bem aqui para a gente entender quais são as razões, os fundamentos e como esse curso vai transcorrer, né? Como esse processo vai transcorrer.
Acho que o Moraes, do ponto de vista jurídico, agiu de forma cautelosa, né? Não tem peso, não tem exageros, né? A prisão domiciliar, como a gente brincou aqui, é suave para ele. Dentro das reiteradas ações de violações das cautelares anteriores, a medida domiciliar foi uma ação branda, né? Do ponto de vista político, estou analisando ali de forma muito preocupada com algumas situações. Nas redes sociais, pelo menos do que eu vi ontem para cá, o jogo midiático e a narrativa também dos bolsonaristas é focar na perseguição, né? Botaram ontem uma pesquisa Datafolha também nessa mesma direção, dizendo que há uma divisão entre a população sobre se considera Bolsonaro perseguido ou não, o que é completamente contraditório com a pesquisa que saiu nos dias anteriores, né, do mesmo instituto, apontando que os brasileiros não são favoráveis à anistia, acham que Bolsonaro não devia ser candidato, devia abrir mão, etc. Então, e justamente o fato dessas informações estarem separadas dá aquela sensação para quem está acompanhando meio por fora ali, no caminho dos movimentos, que se trata de duas coisas diferentes. O discurso do Nicolas, citado pela Liana, inclusive do ponto aí do artigo da decisão do Moraes, ele mesmo, na postagem que ele fez ontem, ele fala sobre isso. Fala que o Moraes citou ele, mas faz toda uma construção para dizer que o Bolsonaro está sendo punido por falar, né? Então, eu vejo uma mudança de tentativa de tom, até o editorial do Estadão também um pouco nessa linha. A busca agora é tirar o foco das questões relacionadas ao Trump, as sanções, aquilo que era discurso sobre soberania, para tratar agora sobre o discurso da perseguição, da censura, da tentativa de minar as ações do parlamento, etc. Então, esses movimentos, a gente sabe que eles têm uma articulação dentro das redes que muitas vezes conseguem mudar a pauta, mudar o foco da pauta. Como o governo vai ter que agir, quais são as ações que o campo progressista também vai ter que fazer nessa dinâmica, também é importante, porque tudo isso parece, a gente vive esse período, né, que a realidade, os fatos vão se submetendo às narrativas, né? O discurso dos parlamentares da direita, dos governadores, todo esse, entrou até o Eduardo Leite nessa toada de fico preocupado em censurar o Bolsonaro. Então, fico atenta a esses movimentos também de tentativa de mudar o discurso e a realidade que a gente tem aqui no país, né? Vamos falar então da repercussão política. Você mencionou o Eduardo Leite, eu acabei de ver também, de fato, ele condenou a prisão do Bolsonaro. O Tarcísio de Freitas, o Alex já tinha mencionado. Então tem isso aí, viu? Aliás, o Tarcísio está quase indo nessa linha de que o Brasil não seria mais uma democracia. Aquiles, como é que você vê então a consequência política do dia de ontem, né, do grande dia, e também, na verdade, as consequências, né? Quer dizer, o que vem pela frente do ponto de vista jurídico também, na sua opinião? Bom, Léo, sobre a decisão em si, a Liana já explicitou aqui brilhantemente os termos e o contexto. Eu queria focar na repercussão política. Começar pelo editorial da Folha de São Paulo, que está dizendo, com base na pesquisa Datafolha, que aumentou o custo político de se defender o Bolsonaro. E esses desdobramentos, a meu ver, vão intensificar o aumento da fatura de você associar a sua imagem política a uma pessoa que está inelegível, que está nessa condição que ele se encontra. Hoje, o jornal O Globo traz uma matéria dizendo que criou um clima de incômodo a posição considerada muito tímida do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que não saiu de maneira incisiva em defesa do Bolsonaro. Então, por mais que ele tenha expulsado aquele deputado lá, Antônio Carlos Rodrigues, que fez elogios ao Moraes, a percepção dentro do PL aumenta no sentido de que o presidente não quer se associar de maneira tão enfática ao Bolsonaro, por entender que ele está um fósforo queimado. Então, há dentro da legenda também, apesar de toda essa gritaria que a gente está vendo, uma avaliação de que o Bolsonaro está sendo meio rifado.
está sendo entregue para você manter o PL e a estrutura partidária que mantém o bolsonarismo. Então, não há uma unidade, assim como a gente imagina, dentro do campo da direita em defesa do bolsonarismo, né? E sobre as repercussões no âmbito internacional, a gente estava acompanhando aqui o bloco anterior, eu prefiro aguardar que movimentos a Casa Branca vai tomar, para aí sim a gente avaliar como é que o Brasil, dentro da sua soberania, do seu Estado de Direito, pode se manifestar. Ontem eu achava improvável que o ministro Alexandre de Moraes decretasse a prisão, me vi surpreendido, comemorei, e agora acho que não tem mais possibilidades de retroceder, né? A Liana lembrou muito bem aí do inquérito das milícias digitais, que inclusive é um inquérito, talvez tenha sido o primeiro inquérito criado pelo Dias Toffoli, lá ainda no governo Bolsonaro, para investigar esse caso, que depois o Moraes assumiu. E isso vai repercutir muito ainda. E vai causar uma intimidação, a meu ver, né? Você não tem potenciais candidatos a 2026, diante desse cenário que está mostrando que quem associar-se ao Bolsonaro na sua defesa não vai receber aprovação popular, vai se criar uma indisposição, vai aumentar o custo de você estar lá dizendo que o Bolsonaro é inocente ou que a justiça está sendo arbitrária. O governador Tarcísio está fazendo isso a um custo político altíssimo. A candidatura presidencial dele, por exemplo, foi por água abaixo, subiu no telhado, a meu ver. Quem seguir nesse mesmo caminho também vai ter a mesma reprovação. Então, não está nada fácil para a direita. Não, isso você tem razão, de fato, porque eles estão se equilibrando também, né? Quer dizer, eles precisam dos votos do Bolsonaro, de uma certa lealdade, mas, ao mesmo tempo, o eleitor rechaça, né? O Alexandre Machado fala: prisão domiciliar para quem pretendia ser ditador é resort de luxo. No mínimo, padrão Guantánamo para ele e os traidores, né? A Triveni também defende aqui a prisão do Bolsonaro. Rita de Cássia: não vai demorar, ele vai inventar uma doença e correr para o hospital. O Marcelo diz que parlamentares golpistas têm que ser presos. O Zé Arnulfo está dizendo: achei sacanagem o que o Xandão fez, prender o inelegível numa segunda. Como vou comemorar até a madrugada tendo que acordar cedo, né? Ele fez o brasileiro beber na segunda. Trajano está dizendo: pirou, Alex, essas coisas não se proíbem. Gabor: Viva 247, trincheiras contra mafiosos, pedófilos de fora. E Rei da Noruega fala assim: gás e Ucrânia livres, né? Evandro Lisboa: está mais que na hora da esquerda convocar grandes manifestações em apoio a Moraes, contra Trump e pela soberania. E a Júnia fala: bem feito, sofra família. Alex, bom, tem uma questão central que o Aquiles tocou, que é o seguinte: o próximo movimento provavelmente virá da Casa Branca, dos Estados Unidos, né? Então, como é que você acha que o governo deve lidar, ou o Brasil, ou o Supremo, as instituições, diante desses eventuais movimentos que venham de uma maneira agressiva, mais ou menos, enfim? Diga lá, Alex. Primeiro tem que separar o que é governo e o que é justiça. O governo está negociando a tarifa. A justiça está colocando nos trilhos bolsonaristas. Então, uma coisa tem nada a ver com a outra. Não tem que o governo se meter na justiça, nem a justiça se meter no governo. Essa é a primeira questão, né? O que a Casa Branca vai fazer? Vai mandar um míssil no STF? Então, sabe, ficar se preocupando com o que é a Casa Branca, isso é viralatismo. O que será que a Casa Branca vai fazer? Dane-se, o que eles vão fazer? Vão invadir o Brasil? Não vão. Vão... O que mais eles têm? Vão dobrar para 100% tarifa. Pior para eles. Vão ficar ridículos perante o mundo e não vão aguentar 100% de tarifa. Então, sabe, esse negócio de preocupar com a Casa Branca, não. O inquérito que está rolando, o inquérito mais novo, que foi aberto pelo Alexandre de Moraes, é um inquérito que é coação, obstrução e atentado à soberania, onde já está o Eduardo Bolsonaro, onde já está o pai do Eduardo Bolsonaro e onde vai entrar o Nicolas. Esse é o novo inquérito, porque tem atentado à soberania, além da coação e além da obstrução. Então, Nicolas vai entrar nisso aí e todo e qualquer cidadão. Por isso que eu acho que é o seguinte, tem que proibir tudo. Bolsonarismo é crime, não dá mais para tolerar. Não pode o governador incitar a população contra o STF, como fez o Tarcísio num vídeo, dizendo que não há provas contra Bolsonaro.
É inaceitável. Ah, mas ele é governador, dane-se, é cidadão. Cidadão, o primeiro compromisso de um governador, então, é a verdade. E isso é faltar com a verdade, além de incitar a população. É por isso que eu estou dizendo, acabou a brincadeira. Tem que acabar com o Bolsonaro. Não basta acabar com o Bolsonaro. Não basta. Tem que acabar com o bolsonarismo. É crime. É incompatível com a democracia. Eles vivem da instabilidade, vivem do golpe. Portanto, tem que ser extirpados. Não pode se tolerar mais. É tolerância zero com Tarcísio, com Malafaia, com Nicolas, com Sóstenes, com Flávio, com Michele, com todos eles. Ou eles se afastam do bolsonarismo, ou fora da política. Bolsonarismo não é uma corrente política, é uma corrente hostil ao Brasil. O que se viu agora é que, além de ser hostil à democracia, é hostil ao nosso país. Na manifestação tinha apoio a Trump, a bandeira americana. É inaceitável. Cidadãos brasileiros participando disso têm que proibir. Comício do Bolsonaro, proibido. Bolsonaristas, interrogatório, tornozeleira. Não pode mais tolerar essa gente. Ou a democracia acaba com o bolsonarismo, ou o bolsonarismo, de tanto insistir, vai acabar com a democracia. Vamos passar para a Liana, então. Liana, e você, quer dizer, o que assim, falando, a gente está aqui na expectativa do que virá como próximo movimento, né? Mas alguns já vieram, né? Com a tal da Lei Magnitsky. O que você diz como jurista sobre essa extraterritorialidade ou não de uma lei internacional no Brasil? Diga, Liana. Léo, não sei se você viu que o advogado do Trump respondeu um tweet meu. Eu vi, fala sobre isso. Explica essa situação para a gente, por favor. Eu escrevi que o próprio idealizador da Lei Magnitsky tinha incentivado o Alexandre de Moraes a buscar a justiça americana para rever a sanção, porque a sanção era abusiva e descumpria os requisitos da própria lei. E aí o advogado do Trump, que é advogado da Trump Media, o Martin DeLuca, respondeu ironicamente dizendo que gostaria que o Alexandre de Moraes seguisse meu conselho e buscasse a justiça norte-americana, que ele estava esperando há 7 meses que o Alexandre de Moraes respondesse na justiça. Vamos lembrar que uma juíza na Flórida intimou o Alexandre de Moraes numa ação da Trump Media. Só que essa intimação não tem valor nenhum no nosso sistema judiciário para que a intimação, tanto que o Alexandre de Moraes declarou simplesmente que não tinha sido intimado, porque a intimação no sistema de justiça norte-americana, ela não tem valor no sistema de justiça brasileiro. Então, não existe essa extraterritorialidade, não funciona. O sistema de comunicação de atos processuais, ele é muito rigoroso e para você cumprir um ato processual determinado por um judiciário estrangeiro, precisa de uma coisa chamada carta rogatória, precisa ser enviada a carta rogatória ao STJ, para que o STJ dê cumprimento ao ato processual estrangeiro aqui no Brasil. E isso não aconteceu, não foi cumprida essa formalidade, não tem carta rogatória nenhuma, então Alexandre de Moraes não foi intimado. Mas o advogado do Trump respondeu o meu tweet também, porque eu disse que Trump perdia 96% das ações. Então, eu gravei um vídeo, inclusive, dizendo que o advogado não era muito bom, porque ele perde 96% das ações. Eu tenho concordância com o Alex em relação ao que é que vai fazer? Vai aumentar as sanções? Fora que a aplicação da guerra tarifária no Brasil muito provavelmente será condenada pela OMC por descumprir os princípios da OMC.
descumpre os princípios da previsibilidade, da justificação as tarifas, elas precisam ter justificativa, e a justificativa ela é ilícita, a justificativa ela é política, ela é uma justificativa que quer intervir na nossa soberania, nas nossas instituições republicanas, então não está justificada a aplicação das tarifas recrudescidas ao Brasil, também descumpre a regra da previsibilidade, é um aumento tarifário unilateral. Então, muito provavelmente será condenado pela OMC e o mundo vai ficar ao lado do Brasil. Me parece que o mundo vai se posicionar ao lado do Brasil, o mundo vai reconhecer que nós estamos defendendo a nossa soberania, o mundo vai reconhecer a independência do judiciário brasileiro e que o judiciário brasileiro respeita os princípios que são princípios universais do processo, quais sejam o devido processo legal, a ampla defesa, o direito ao contraditório, a presunção de inocência. Todos esses princípios foram respeitados no processo judicial e isso vai ser reconhecido internacionalmente. Vamos esperar que exista essa ordem internacional. Quero ler esse comentário da mídia para a gente também entrar num outro tema aqui. A Maria da Graça está dizendo: bom dia, estou com o Alex, chegou dos fascistas, ninguém aguenta mais. Pedro Rodrigues: a rede de mentiras causa muito dano ao Brasil, as investigações deveriam ser bem sólidas. Para o povo humilde, isso chega pelo zap. Não pode, está errado. Ricardo Tristão: vocês viram que Carlos Bolsonaro teve um faniquito histérico e teve que ser internado? Pode ser que ele seja preso também, né? Quer dizer, também pode estar ele está no inquérito aí das milícias digitais. Mago Supremo: quando Silas Malafaia será preso? Outra grande questão, né? Todos nós sabemos que ele é o grande financiador declarado, né? Porque não deve ser o real, e organizador dos atos pós-8 de janeiro. O Alexandre Machado fala: já li esse aqui, na prisão domiciliar, que defende a Guantánamo para o Bolsonaro. Daiane, o Jorge, quando ele toca no tema da mídia, né, eu mencionei, né, que hoje tem um editorial do Estado de São Paulo contra o Alexandre de Moraes, dizendo que ele deu um presente para o Bolsonaro, e teve esse movimento da Rede Globo, né, que uma pesquisa teria detectado que a Globo News seria uma emissora de esquerda. Então você vê como é que está a coisa distorcida. Como é que você está vendo esse quadro na mídia também? Quer dizer, e a CNN também, na verdade, a CNN é o veículo de comunicação que mais, assim, quer dizer, tem dado voz a essas informações da Casa Branca, etc. e tal, numa linha de que dizendo: olha, não podemos fazer nada. Diga lá, Daiane. Até a movimentação de ontem com a saída da Daniela Lima, né, gerou muita especulação em torno das razões reais. A Daniela Lima era uma jornalista que fazia o enfrentamento com essa base bolsonarista muito frontalmente, né, nas redes, fora dela, não ficava se eximindo de tratar sobre esses assuntos publicamente e de fazer esse enfrentamento de que se tratava de mentiras, de fake news, de negação da realidade, e essa característica dela era o que imprimia muitas vezes nas redes os ataques, e talvez essa pode ter sido uma das escolhas, uma das razões, aliás, para a demissão dela, né? Então, esse movimento midiático, a mídia, ela não quer o Bolsonaro, pelas razões que a gente acompanhou nos 4 anos de governo Bolsonaro, mas também não quer o Lula, né? Eles tentam, desde lá de trás, criar um caminho alternativo, né? Por outro lado, há um ambiente de ainda que falta para a gente, eu acho, né, fundamentalmente, que é a conexão com as massas, né? O judiciário faz o seu papel, cumpre o seu papel, o parlamento tem grandes dificuldades porque tem uma maioria de direita e centro-direita muito alinhado e muito preocupada ainda com esse bolsonarismo, e a mídia, defendendo os interesses do mercado, tenta fazer um jogo para tentar conter justamente o avanço do campo progressista. Então, esse cenário, do ponto de vista midiático, está faltando um elemento, né, que é a movimentação da população, das manifestações. Tudo isso que o Alex, por exemplo, defendeu, eu acho que é justo, mas dentro de um ambiente que nós não temos ainda as ruas, isso dificulta. Cria um ambiente de parecer uma ação do Estado e não uma ação do povo, uma escolha do povo para esse caminho.
acho que tem muita gente, como mostrou a Liana, que percebe que o Bolsonaro faz tudo isso para os seus interesses individuais, percebe que as ações do Eduardo Bolsonaro fora do Brasil foram para atender os seus interesses individuais e não para defender o Brasil, nem defender a democracia, ou contra a censura, ou qualquer coisa que valha. Mas isso ainda não está pulsando na cabeça das pessoas. Então, se a gente não tiver essa massa, se não tiver essa população convencida dessas razões, vai ficar o mesmo discurso que era contra o Lula lá na Lava Jato. Eu escutava em sala de aula a professora dizer que tinha 9.000 provas contra o Lula. E aí eu perguntava, me aponte qual? E não tinha, mas o discurso de que tinha 9.000 documentos que provavam a culpa do Lula se propagou e valeu mais naquele período do que o fato, do que a realidade. E é isso que eu acho que está faltando ainda. O tema das ruas é fundamental, e aí eu vou trazer aqui agora a novidade, né? Acabou de sair aqui a pesquisa. Pesquisa Quest, opinião sobre a prisão domiciliar de Bolsonaro se divide nas redes. 53% são a favor, há uma maioria, portanto, e 47% são contra. Esses 47%, na verdade, eles são mais mobilizados. Se houver uma supermobilização da esquerda, quer dizer, no máximo, a esquerda vai ter metade mais um pouquinho das ruas e a direita vai ter quase metade das ruas, se essa pesquisa estiver correta, né? E aí a gente não vai ficar numa disputa interminável também, quer dizer, não, veja bem, a manifestação da direita, a manifestação da esquerda, a manifestação da direita, até uma guerra sem fim, quer dizer, então eu acho legítimo isso, mas acho também uma situação de muito risco, porque mantém o Bolsonaro aí aceso durante muito tempo, né? Aquiles, como é que você vê essa pesquisa Quest, né? E o Brasil dividido, né? A gente fala aqui e tal, e o que a Daiane falou está muito certo, né? Muita gente estava convencido da culpa do Lula e hoje tem muita gente convencida da, entre aspas, inocência do Bolsonaro. Diga lá, Aquiles. Bom, Léo, essa pesquisa mostra realmente uma situação de cristalização da divisão do Brasil. Dizer aqui que o Alex tem um ponto no sentido de coibir as agressões à democracia promovidas pelo bolsonarismo. No entanto, eu queria destacar aqui o que a Daiane falou também, que a disputa política precisa ser feita. A meu ver, assim, na minha avaliação, o bolsonarismo não vai acabar pela via judicial. Ele precisa ser também derrotado do componente político. E esse componente político, ele requer um convencimento, um enfrentamento à desinformação, um empoderamento do campo progressista no sentido de difundir seus argumentos. Acredito que isso já está acontecendo, inclusive. Veja que as redes sociais do campo progressista melhoraram a sua eficiência, a sua capilaridade, a sua amplitude. Então, há sim uma disputa política em curso. Eu acho que a decisão do Moraes contra o Bolsonaro e também os inquéritos que estão sendo em curso, estão transcorrendo, tem o seu componente importante, mas a disputa essencial também não podemos esquecer que é nas ruas. E para isso a gente precisa mobilizar a todo momento a nossa base progressista, porque senão a gente vai ter novamente um país onde o Lula pode ser reeleito, mas tem ali um poder difuso, ainda sem uma maioria de governabilidade, que vai fazer com que fiquemos nessa vai, não vai. Então, tem um componente jurídico importantíssimo, o Brasil se reafirmando, e também tem um componente político. Queria só fazer um adendo aqui sobre a questão das big techs, das redes sociais, trazer uma informação de que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, está testando um aplicativo semelhante ao WhatsApp para ser utilizado em comunicações internas dos servidores públicos do governo, da esfera do governo federal. Então, isso é uma, enfim, notícia alvissareira, porque são os primeiros passos de ter algo que nos desvincule da dependência dessas big techs, e acredito que tem que ser intensificado esses estudos, essa inovação. A gente vê muito recursos públicos destinados para ciência e tecnologia, e tem que resultar em resultados práticos como esse, para a gente reduzir a nossa dependência das grandes plataformas de comunicação. Porque circula muita desinformação por aí. É isso, gente. A gente daqui a pouco vai ter o Pedro Paiva entrando diretamente lá de Nova York. Eu vou ler os comentários, vou passar para cada um fazer um comentário final aí dessa situação
incrível que o Brasil está vivendo. Né? Obrigado aqui a Célia, ao Cláudio dizendo, nós progressistas apoiamos decisões do Supremo atual, em contrapartida as Forças Armadas alinhadas com os Estados Unidos. Como sair dessa? Isso é um impasse, né? Marcelo Lima, finalmente Bozo aderiu ao Fique em Casa. Júlio Parisi, o judiciário brasileiro falhou, com Lula precisa se esforçar muito para ter a aprovação que gostaria. Valentim, fato não muito comum, concordo em gênero, número e grau com Alex, ou se acaba com o bolsonarismo, ou eles acabam com a democracia. A Sandra fala que o bolsonarismo é o braço dos Estados Unidos no Brasil, e a Maria da Graça diz assim, ó, estou com Alex, chegou desses fascistas, ninguém aguenta mais. Alex, em um minutinho aí, uma palavrinha final, depois passo para Liana, Daiane e Aquiles. Diga lá, Alex. Eu acho que o lance não é ir para a rua contra os bolsonaristas, é tirar os bolsonaristas da rua. Não é na rua que se discute as coisas, é no Congresso que se discute as coisas. É no judiciário, não é nas ruas. Nas ruas é conflito. Não é isso que o Brasil precisa, não é de conflito, é de paz. E a luta não é esquerda contra direita, é democratas contra bolsonaristas. Esse é o conflito. Democratas é mais amplo, não é esquerda contra direita. Democratas contra bolsonaristas. De um lado estão os democratas, de outro bolsonaristas. Ou você é democrata ou você é bolsonarista. E não é nas ruas, não. É no Congresso, é no judiciário, não é na rua. Na rua é conflito. E o Brasil não precisa de mais conflito ainda. Liana. Eu tenho uma posição pública em relação a essa questão, porque eu requeri a prisão cautelar de Bolsonaro desde a primeira manifestação, com base no fato de que a manifestação, isso muito antes de se fazerem apelos aos Estados Unidos, etc., etc., eu já entendi que aquela manifestação era uma forma de coação no curso do processo e era uma forma de obstrução de investigação de infração penal. Então, isso desde a primeira manifestação convocada pelo Malafaia. Uma coisa, nós temos liberdade de expressão. Liberdade de expressão, para qualquer lado político que ela vá, a gente tem que assegurar. Mas você convocar uma manifestação contra um processo judicial, isso é coação no curso do processo, é crime. Então, eu concordo com o Alex nesse sentido. Você tem que assegurar a liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão existe, mas ela não é absoluta. A liberdade de expressão não é absoluta, não existe liberdade de expressão para incentivar a prática criminosa. E essas manifestações que têm sido convocadas pelo bolsonarismo são manifestações que incentivam a coação no curso do processo, a intimidação de magistrados. E isso não pode acontecer. É prática criminosa. Então, eu entendo que esse tipo de objeto de manifestação não poderia ser autorizado. Não poderia ser autorizado porque é reiteração delituosa. Os crimes estão sendo praticados e quando a gente vai para a rua observar o que dizem esses apoiadores que vão para as ruas com a bandeira do Brasil de maneira equivocada, porque não são patriotas, são traidores da pátria, e com bandeira dos Estados Unidos, o que eles dizem é que eles defendem o golpe, que eles defendem a intervenção militar, que eles defendem o fim da democracia. E, ao mesmo tempo, de forma paradoxal, o que eles estão dizendo é que o judiciário, que é quem está tutelando a democracia brasileira hoje em dia, que o judiciário virou um instrumento de ditadura. É uma coisa completamente contraditória. Então, nós não podemos achar que existe liberdade para você praticar crime. Isso não existe. Daiane. Eu discordo, Alex. Eu acho que rua, neste caso, não divide, não é para afrontar. O movimento social brasileiro é muito maduro, sabe lidar com certas situações, demonstrou isso ao longo dos anos. E quando a gente faz um chamamento aos movimentos, é justamente para convencer e fazer disputa das ideias, das consciências das pessoas, para que as pessoas tenham
consciência de que o que está se colocando agora não se trata de perseguição política, não se trata de uma ação de censura, enfim, mas para que as pessoas tenham consciência dos crimes que estão sendo cometidos ao longo desses últimos anos. A imprensa corporativa faz algum nível desse debate? Não faz muito superficialmente, né? Então, acho que é necessário, sim, que os movimentos sociais participem efetivamente, como tem feito ao longo desse último período. Você mesmo, Alex, fala dessa questão de fazer atos na semana, preciso fazer no final de semana, justamente porque é preciso convencer as pessoas do que está acontecendo no Brasil. O Supremo, inclusive, precisa desse apoio, precisa encontrar esse respaldo, além do respaldo do Congresso. No Congresso, não acho que vai encontrar essa sustentação, muito pelo contrário. As posições do Alcolumbre e do Hugo Mota é sempre de muito pé atrás, é sempre de segurar muito as situações, justamente para não tirar um pé da canoa de lá nem de cá, né? Cada um tentando ali se posicionar, porque sabe que tem pressões muito grandes. O Senado já tem 35 assinaturas para discutir o impeachment de Alexandre de Moraes. É esse o nível de disputa que se tem no Congresso. Se a rua não der apoio ao Congresso para conter esses ímpetos, é claro que essa gente, em cima de vários governadores, que tem polícias, né, que a gente sabe qual é o comportamento dessas polícias, que tipo de alinhamento tem, é preciso a gente olhar também como estratégia, né, qual tipo de ação esses caras provocam. Bolsonarismo que é o caos, né? Como é que contém o caos? É só com o judiciário? Não sei se isso vai ser possível diante de um cenário como esse. É preciso ter muita política, ter povo junto para que isso se sustente. Aquiles, você para encerrar então esse bloco, diga lá. Queria fazer uma reverência aqui à minha presidenta Dilma Rousseff, que lá em 2016 disse que a história seria implacável com os golpistas. Então, presidenta, a senhora estava certa mais uma vez, a gente está assistindo aqui hoje o que está acontecendo, que é a história sendo implacável com os golpistas, vendo Jair Bolsonaro inicialmente tendo que 700 mil mortes depois aderir ao Fique em Casa, como uma espécie de preparatório para a cadeia que lhe espera. Então, é esse registro que eu queria fazer finalmente e também concordar com o Daílio que as ruas são fundamentais nesse processo. Obrigado, gente. Até amanhã. Vamos em frente. Vou trazer aqui o Pedro Paiva e a Daphne Ashton. Valeu. Abração.